Olá, entusiastas da melhoria contínua, eu estou aqui para mais um episódio do Vem Pro Gemba. E hoje eu estou aqui com a Fabiana Serra, que tem uma carreira impecável na área de melhoria contínua, numa empresa nada mais, nada menos do que a Toyota. O próprio Gemba Group nasceu, através da filosofia de gestão e operação enxuta, que vem lá do histórico da Toyota e todo mundo sabe disso. E é importantíssimo a gente trazer isso na mesa, principalmente olhando para a cadeia de fornecedores. É um assunto que me fascina, ou as empresas que têm grandes redes de cadeia de fornecedores, olhar para a eficiência também desses parceiros. E a Fabiana tem um projeto, na verdade, projeto não, ela trabalhou anos com a cadeia de fornecedores, vai trazer para nós aqui muitos cases que vão entusiasmar vocês. Fabiana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, veio de São Paulo, que se bate e volta, passar frio em Curitiba, e com certeza tem lá seu tempo, seus projetos, então eu agradeço muito a consideração por ter vindo até aqui para gravar presencialmente o nosso podcast. Muitíssimo bem-vinda e conta um pouquinho sobre a Fabiana Serra, essa engenheira que está na indústria há tantos anos e já deve ter visto muita coisa. Legal, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Sim, eu sou engenheira mecânica, comecei minha carreira na indústria automobilística, na Ford, em Camaçari, onde eu aprendi o tal do FPS, o sistema Ford de produção. Fiquei lá na indústria automobilística, na área de qualidade durante mais ou menos uns 15 anos, e aí eu tive a oportunidade de ir para uma vaga em compras na Toyota. E foi até engraçado, porque quando eu fui chamada para essa vaga, o gestor que me contratou na área de compras falou assim que ele queria homem. Só que ele não encontrava homem com um perfil de pessoa sistêmica, de pensamento sistêmico de gestão de qualidade. E aí ele abriu para o RH, pediu para abrir mulher e eu apareci e fui fazer as entrevistas, tá? Pensaram você do mercado. Eu estava em outra empresa, E passei por todas as entrevistas e é até interessante falar, pessoal, porque eu entrei pelo anúncio do jornal, no site, eu me inscrevi pelo site da Toyota, em 2008. E a Toyota ainda tem esse sistema de se inscrever pelo site? Tem, e assim, eu sou professora universitária também, eu recomendo os meus alunos entrarem no site, se inscreverem, se precisar de dizer nome, eles têm ali um campinho, de alguma indicação. Eu falo que é importante isso, porque justamente as pessoas não podem achar que não dá para entrar. Eu entrei. Sim, que é impossível, que é um mundo inalcançável. Sim. E não é, Bom, então o que eu fiz? Eu entrei em 2008, em março de 2008 na Toyota, na área de compras, onde o meu gestor estava trazendo, junto com o meu gerente geral, do Japão, uma metodologia de desenvolvimento de fornecedores, da cadeia de fornecedores. E aqui foi associado um nome a essa cadeia, Fizeram uma associação de fornecedores do Brasil, da Toyota, e paralelo também da Argentina. E eu cuidava aqui do Brasil. Essa associação, chamada Brasa, à época, ela tinha 10 fornecedores e durante todos os anos que eu fiquei trabalhando, eu fiquei 4 anos fazendo implementação, foi crescendo até 60, 70 fornecedores. Então, todos os fornecedores que tinham interesse em aprender sobre o sistema Toyota de produção procuravam compras da Toyota para a gente fazer o treinamento teórico e o treinamento prático. Então, eu fiz isso durante 4 anos num projeto chamado Jishuken, que dentro da Toyota é eficiência operacional. Por que a Toyota estava com essa necessidade à época? Nós estávamos no Brasil vivendo um boom muito grande de veículos, montagem de veículos de várias montadoras. E os fornecedores, a cadeia é a mesma. Então, a Toyota tinha uma preocupação muito grande à época, que só tinha o Corolla e a Hilux lá na Argentina, de proteger a linha de produção dela, porque o fornecedor era um só e ele atendia todas as montadoras. Então, o que seria essa proteção? É justamente criar um ecossistema para garantir que o fornecedor entregasse qualidade, preço e prazo. Nada que a gente nunca, eu não tenha ouvido falar uma série de vezes. Sim. Como que a gente fazia isso? Aplicando o TPS. Então, poderia ser um trabalho padronizado, que o fornecedor não tinha,
o básico do 4S mais S, que é a organização da área de trabalho, variação de mudar, morar e morir. Então, a gente fazia projetos, spots anuais. Cada fornecedor que queria fazer esse trabalho procurava a Brasa, fazia inscrição e durante um ano, mais ou menos, eu acompanhava, dava o treinamento teórico, a parte prática e depois a conclusão e a apresentação para os presidentes dos fornecedores, para todos. Para mostrar os resultados. Para mostrar os resultados e também para angariar mais fornecedores, né? Então, dentro de toda a cadeia, foram feitos mais ou menos por ano uns 40 trabalhos de Shuken, né? Todos esses, à época, os ganhos e os resultados eram do fornecedor. Sim, porque ele ganha para a Toyota, no sentido de ganhar de eficiência que vai beneficiar a Toyota, mas ele também acaba beneficiando a si próprio com os seus outros clientes. Isso. E aí que é o lado bom, porque aí todo o ecossistema do fornecedor começa a ter o conceito do TPS, que era o objetivo deles. Sim. Né? Ou seja, não trabalhar com empurrado, né? Seguir o planejamento de produção, todas aquelas coisas que a gente sabe que, às vezes, na correria, o pessoal não obedece. Então, com esse aprendizado voluntário, né, que os fornecedores iam até a Toyota, a gente foi desenvolver. A gente, na verdade, era eu e meu chefe, e aí mudou, ficou mais eu e um engenheiro, e fizemos isso durante 4 anos, né, fazendo implementação. Desde casos de segurança. Então, por exemplo, eu tenho cases que a gente fez medição na época, não tinha o medidor de passos que o celular tinha, né? A gente tinha que fazer o espaguete. Sim. Né? Então, a gente tinha fornecedores onde, por exemplo, o Almoxarife andava quase 4 quilômetros por dia. Só de movimentação. Só de movimentação. Então, assim, isso para a segurança é um horror, né? Além disso, você tem uma desmotivação muito grande do próprio operador. Pelo né? desgaste. Claro, porque é o muri, né? O operador está sobrecarregado pelo excesso de movimentação. Isso E vai ter oscilação, obviamente, né? Porque ele começa bem no começo do expediente, ele começa com uma energia e depois ele... Isso aí. Todo muri gera murar, que gera mudar. Sim. Ou seja, o esforço vai gerar variação. E no final do dia, como você bem falou, ele está lá embaixo. Sim. Né? E o pior, né? Qual é o custo disso? Porque a empresa está pagando para a pessoa transformar, não para a pessoa andar. Então, esse foi um, assim, que eu falo até hoje, porque foi impressionante como a ausência de um trabalho de padronizado, a ausência de uma liderança observando que aquilo era um problema, porque às vezes eles não acham que é um problema, o excesso de movimentação. Passa despercebido. Passa. Pelos outros problemas. Ah, não, eu preciso tirar a produção. Tirar a produção, nem ver que a pessoa está andando. Por excesso também, lá o layout era muito grande da empresa, então havia muita movimentação por causa do layout, então também foi feito melhoria de layout, aproximação, formato em U, era em linha, os básicos, né, do trabalho de TPS que a gente fez. Também tem cases de meio ambiente, porque a Toyota também, dentro desse processo de melhoria contínua, o ganho ambiental é automático. Nas empresas mais indústria química, nas indústrias de qualquer setor. Estou falando automotivo ainda. Olha. Porque, veja bem, a gente fez um trabalho, uma época, que foi até eu utilizei esse trabalho na minha dissertação de mestrado, para ir para a área ambiental. Eles tinham excesso de retrabalho, a gente fala de chicotinho da usinagem, para tirar rebarba de roda de alumínio. Né? O que o Shuken fez, né? Melhorou a eficiência operacional, retirou o retrabalho, padronizou o chicotinho, porque antes ficava na mão da pessoa, fazia, olhava para o teto, aí comia, aquela coisa toda, né? Então, qual é o ganho ambiental disso? Primeiro, energia elétrica. Né? Ou seja, o torno não vai mais ficar ligado fazendo excesso de retrabalho, o chicotinho também não. E esse ganho de energia elétrica você consegue contabilizar em crédito de carbono. Então, qualquer atividade de sistema total de produção, você vai ter o ganho ambiental. Né? Tanto que eles falam, o Lean Green. Não, o Lean Green é o Lean.
Se você fez Lean bem feito, você vai ter o ganho ambiental. Ah, mas redução de movimentação de pessoa é um ganho ambiental? Não, é um ganho social. Sim. Né? Ou seja, a pessoa, a base do sistema Toyota de produção está ao respeito às pessoas. Se eu estou achando normal meu operador andar o dia inteiro, eu não tenho o mínimo de respeito. E pior, não desenvolvo a pessoa. Ou seja, não tem tempo, né? Não. Ele só anda. Ele só anda. Em que momento que ele vai se desenvolver? Quando que ele vai parar? Para observar o que está fazendo. Para observar, né? E aí, a longo prazo, isso gera uma frustração para a pessoa. Ou seja, puxa, está tanto tempo trabalhando, não está agregando conhecimento, né? Está fazendo um trabalho que não tem valor agregado nenhum, que é a movimentação. Agregação de valor zero, né? Então, é bastante interessante, porque o ganho das atividades de excelência operacional vão muito além da excelência operacional, do ganho da pessoa, do dinheiro. Sim. Porque no final da história é dinheiro. Sim, mas também não é tudo sobre dinheiro, né? Não é tudo sobre dinheiro. Porque quando se mede os resultados, né, de um fornecedor, como eu falei no começo, tem a questão de que, ok, eu preciso ser um fornecedor melhor, porque a Toyota não vai me aceitar fazendo besteira, né? Exato. Não vai me aceitar com atraso de peça, não vai me aceitar com material com não conformidade, não vai me aceitar com preço não competitivo. Isso. Então, se eu quero atender a Toyota, eu preciso ter, né, esses indicadores em dia para ser um bom fornecedor. Só que a partir do momento que eu sou esse bom fornecedor para a Toyota, eu sou esse bom fornecedor também para a Ford, para a GM, para a Volks, para tantas outras, para a BM, não é isso? Sim. Então o ganho se reverbera de um jeito, isso, né? Ele se reverbera dentro do negócio, nos indicadores financeiros, obviamente, não só daí não é só mais sobre eficiência operacional, né, Fabiana? É sobre eficiência comercial. Isso. Ele se torna Perfeito. mais competitivo para o mercado e internamente tem mais satisfação dos seus colaboradores, porque o treinar para a pessoa produzir mais, melhorar a produtividade. Gente, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você conhece o cerne do conceito do Lean, né? Você conhece, tem essa escola fantástica da tua experiência, principalmente ali com a Toyota falando, mas assim, a produtividade não é trabalhar mais. Não. É trabalhar melhor. Isso. Né? Como que vocês trabalham isso dentro da Toyota? Perfeito. É eficiência, né? É fazer mais com o que tem. Né? Isso aqui dentro da Toyota, eu posso até trazer aqui como um exemplo, a Toyota tem uma ferramenta chamada Toyota Business Practice, que é o TBP. Nós fomos certificados, todos os funcionários da Toyota foram certificados nessa ferramenta. Então, o meu foi justamente essa questão. O que acontecia? Nós estávamos na época do lançamento do Etios. Estávamos fazendo a fábrica do Etios. Um carro tem mais ou menos 5.000 part numbers. Isso quer dizer o seguinte, se a gente estava fazendo o lançamento de um veículo novo, a gente tinha que mandar 2.000 peças, mais ou menos, para o Japão, para fazer todas as fases de desenvolvimento do veículo lá, para depois fazer as alterações de engenharia e montar para o Brasil. Tá? Então, esse é um exemplo justamente de eficiência operacional dentro do departamento de compras. O que aconteceu? O nosso gestor virou para a gente, para o grupo de projetos, e eu fazia parte do grupo de projetos, Kaizen Projetos, né, de compras, e falou assim, olha, nós vamos receber o Etios, só que nós não vamos ter aumento de headcount. Então, tá bom. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que trabalhar melhor. Então, meu TBP foi justamente pegar o core do buyer. O que o buyer agrega valor? Ele agrega valor na negociação, na discussão e fechamento do valor do pedido, né? E na troca de network. Ele agrega valor ficando pondo pedido de compras no sistema? Não. Precisa ser ele? Não. Pode ser uma pessoa com um valor agregado um pouco menor. Então, a gente começou a fazer essa seleção de atividades que não eram necessárias para o comprador fazer e que podiam ser feitas por um assistente, por uma pessoa que desse continuidade ao fluxo. Porque se ele fosse fazer o ciclo completo, ele não ia conseguir por causa do número de novos part numbers. Por acaso, uma curiosidade, né? O mapeamento de fluxo de valor foi utilizado para vocês chegarem aonde não se agregava valor e
remodelar todo esse processo para poder ganhar mais produtividade em quem estava ali, para poder assumir, embarcar a Operação Etios? Não o VSM. Não é o VSM que a gente usa. Dentro do TBP, Sim. Eu preciso identificar aonde que acontece no fluxo os meus problemas. Baseado aonde? Nos dados que eu levantei. Então, a gente levantou os dados dos projetos anteriores para ver aonde tinha mais problema, quantidade de hora. Problemas quer dizer envio das peças, atrasos, enfim. Como se fosse um balanceamento de operações? Total. Sim. Como se fosse um Yamazumi, Sim. só que olhando o core do comprador. O que ele tem que agregar valor? O que só ele pode fazer? Né? E aí a gente separou essas atividades para continuar tocando o Corolla e fazendo o Etios aqui no Brasil. E foi sucesso? Foi, conseguimos. Sim. Demorou muito tempo? Foi uma... Ela não tem essa ideia de muito tempo. Planejado é planejado. Sim. Então, é cumprido o schedule do programa. Sim, né? Sim, assim, sim. Da nossa parte, não houve nenhum atraso, né? Se teve algum envio de peça, algum outro de atraso, mas nós não atrasamos o programa. Sim. Por favor, né? Porque sim. É uma coisa complicada. Sim. Mas praticamente inaceitável lá. Em termos, vamos dizer que isso aí durou mais ou menos 1 ano e meio. Porque desde o protótipo da peça até os níveis, né? Se eu não me engano, são 2 carros montados no Japão e depois no Brasil. Não tenho certeza disso, eu não me lembro mais. Para depois essas peças serem homologadas nacionalmente, né? Sim. Então, nós estamos falando aí de 2 anos. Se você for pensar que a Toyota demora mais ou menos 10 anos, desde da ideia do lançamento do carro até um launch, tá dentro. E você estava à frente desse projeto de desenvolvimento de fornecedores, obviamente deve ter sido um sucesso para a Toyota e para eles também. Qual que era a tua estratégia para engajar esses fornecedores? Legal que você falou. Quando a gente começou, era eu e meu chefe. E começamos pequenos. A estratégia eu vou falar uma coisa que talvez não seja muito bonito. Mas quando você está no topo da cadeia, quando você está numa montadora, o pessoal quer vir. Eles querem aprender. Tanto que começava o treinamento, eu perguntava, qual é a tua expectativa? O pessoal, eu quero entender o segredo da Toyota. Eu falei, não tem segredo. Todo mundo acha que é. Então, eu acho que pelo fato de ser um aprendizado voluntário, eu não precisava cativar. O fornecedor, ele vinha. O que ele queria e que eu dava, eles queriam ir para o Gemba. Vamos para o Gemba. Então, a gente praticava muito Gemba. Por exemplo, o teu processo é de injetora, montagem de peça injetável. O que a gente tem similar na Toyota que você pode te ajudar? Aí a gente preparava o Gemba, levava o fornecedor desse conjunto de part numbers para fazer o benchmark, trazia, por exemplo, o gestor da área para conversar e os operadores. Então, essa troca... Não ia só os líderes lá, não é? Não, porque a gente levava outros operadores, né? Sim. É sempre de baixo para cima. Então, era o operador da linha do fornecedor... Porque ele vai operar depois no dia a dia, ele vai ter que botar a mão na massa. Isso que as empresas, às vezes, assim, a gente fica até meio que revoltado. Como é que você coloca na cabeça dos gestores? Se não capacitar a massa, né, operacional, né, que todo esse número de pessoas que estão colocando a mão na massa, literalmente, como que a operação vai ser melhor? Porque dentro do plano estratégico, né, vamos olhar, tem lá, vamos fazer um planejamento estratégico, né, tem o estratégico, o tático e o operacional. Sim. Dentro do estratégico estão lá diretorias, né, gerentes. Depois no tático estão supervisores, coordenadores, né, e líderes em geral. Perfeito. E embaixo estão os operadores. E eu fiz uma pesquisa há uns 10 anos atrás, e a gente publicou muito, inclusive essa pesquisa foi uma pesquisa que eu apresentei na Conferência Mundial de Lean Six Sigma nos Estados Unidos. Fomos a primeira empresa brasileira a ser convidada para participar da Conferência Mundial de Lean Six Sigma, que inclusive ela é vinculada à ASQ, né, a maior certificadora, acreditadora do mundo. Que legal. E foi muito legal apresentar isso, porque nessa pesquisa, depois disso eu nunca mais deixei de fazer essa pergunta quando eu vou fazer alguma apresentação ou eu estou com algum gestor
gestor, pergunto, isso faz sentido na tua empresa? É unânime. Dentro do tático, dentro do estratégico, tá 5% de todo o headcount da empresa. Sim. Dentro do tático, nós vamos ter os gerentes, né, lideranças, como eu falei, né, diretoria, gerência, normalmente está no estratégico. No tático, estamos com coordenadores, supervisores e líderes. 20% estão aqui, né, entre tático e 80% na base. Aí, se você não capacita os 80%, como que a estratégia vai descer para o tático e performar no operacional? E para você, que tem tanta experiência, faz sentido? Total. Você também vê isso nas empresas, por dezenas e dezenas, se não centenas, que você já viu? Sim, principalmente pensando que dentro da Toyota é de baixo para cima. É o operador que fala como tem que fazer. A engenharia depois valida, o chefe valida, né? Mas, ou seja, eu costumo dizer, a gente tem que ouvir quem sofre as alegrias e as tristezas de estar no Gemba. Ou seja, o operador que está lá, que tem dificuldade de colocar aquela peça no bercinho. O que aconteceu? Ele perdeu o tact. Mas aí no final ele tem que fazer hora extra. Já errou tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tô vendo que ali tem um problema. Operador, o que você acha que a gente pode fazer? Você tem alguma ideia para encaixar melhor essa peça? Fala, tenho. Vira assim e encaixa. Pronto. Concordou? Todos os turnos podemos fazer assim? Vira padrão. Então, a partir do momento que eu vou ouvindo a operação, eu vou construindo e respeitando as pessoas, fazendo com que o Lean ele seja absorvido de baixo para cima. Todos os trabalhos que a gente faz são com a operação. Tem roxinho? Tem. Mas o roxinho não adianta se não está desdobrado até lá embaixo. Né? Se a pessoa que está pondo a peça ali não está entendendo o quanto que ela está contribuindo na empresa. Ou pior, no gueto, né? Nos silos. As empresas trabalham muito em silos. Repletos de silos. E é um horror. É um horror. Como que a gente vai convencer uma pessoa que tem, né, numa área produtiva, por exemplo, que ela tem que fazer qualidade se a qualidade tem um objetivo diferente do dela? Pronto. Aí já começa aquele o oitavo desperdício, né? Problema de comunicação, ela já não começa mais a andar. O intelectual, né? Não vai. Então, volto a dizer, desenvolvendo as pessoas para que elas tenham condições também de subirem e outras irem aprendendo. É uma cultura. Se vier de cima para baixo, é a ideia do chefe. E chefe muda de ideia também bastante, né? O chefe bastante muda. Chefe muda bastante de ideia. Sim, e sabe que disso eu tive com um dos nossos convidados e a gente falou muito sobre isso, que eu vi numa palestra sobre liderança, né, principalmente sobre as questões, né, dos chefes, das pessoas que pegam posições importantes dentro de uma companhia. Ele é o gerente lá, ele vai tomar a decisão, é ele que vai assinar, ele que vai falar assim, ok, os operadores, vai ser feito assim a operação. Só que se dá errado, ele bota as mãozinhas no bolso e fala, desculpe, estou indo embora. Pois é. E aí ele muda de empresa. O problema ficou instalado de uma forma quase irrecuperável, o resultado da empresa também, e todo um time operacional a qual a empresa depende para operar desmotivado. Total. E aí faz o quê? Né? Pois é. Então, veja a importância de ouvir mesmo a operação e capacitar a operação, né? Porque a operação é 80%. Né? Se você perde um gerente e vai embora deixando um problemaço, é uma coisa. Se você perde um timaço operacional e a dificuldade que o Brasil tem de contratar mão de obra, simplesmente de contratar. Quando você pesquisa, né, vai dar um Google lá e busca as dificuldades, indicadores em contratar. Já é alarmante. Agora, quando você coloca contratar mão de obra qualificada, aí é desesperador. Não é à toa que o Brasil está com um processo de desindustrialização gravíssimo, instalado por falta de capacitação profissional, né? Profissionais que se negam a trabalhar em situações hoje que antes aceitavam facilmente. Claro. Então, a importância de capacitar, porque capacitar também é uma estratégia de retenção. Isso. Perfeito. Como que a Toyota trabalha nisso? Exatamente dessa forma. Matriz de versatilidade.
né? Você tem ali, não só na operação, onde você quer chegar, onde o teu gestor acha que você pode chegar e como que você vai se desenvolver. Então, por exemplo, dei o exemplo do TBP. O TBP era uma etapa para o desenvolvimento das pessoas, né? Elas tinham que fazer essa certificação para aprender mais. Quer galgar um cargo de assistente, chefe de assistente? Tem que ter essa certificação. Então, é mapeado a necessidade da área, né, pelo gestor, e aí ele traça as atividades junto com o colaborador do que vai ser feito esse ano. Isso, eu falo em ano porque eles trabalham, como que é o ano? Março a março, fevereiro a fevereiro, não me lembro exatamente. O fiscal year. E isso é uma coisa legal para falar também, que lá na Toyota você tem a condição de contribuir com a sua bagagem nesse roxinho do seu chefe. Você não é que é difícil, mas nem sempre vem top-down. O seu gestor quer saber de você. O que você tem para trazer? Né? Então, experiência minha. Quando eu cheguei lá, com bagagem de qualidade, um monte de coisa, um monte de indicador de PPM e tal, eu fui lá e mostrei para o meu chefe o que eu achava que era para fazer. Fiz um A3 bonitinho, entreguei lá para ele. Ele olhou, rosnou, porque japonês faz... e falou assim, volta para sua mesa e pensa. Sem dizer nada. Assim, tá bom. Voltei para a mesa, pensava, enfim. Mostrei mais uma vez, mais duas vezes. Na terceira vez... E eles têm toda essa paciência? Tem sim. Na terceira vez ele olhou e falou assim, tá, por que você quer fazer isso? Eu falei, não sei. Ele falou, então, você não tá alinhado, você tem que saber qual é o roxinho. Aonde você tá indo? Essa atividade tá alinhada ao quê? A qualidade? Tem a ver com o norte verdadeiro? Isso, tem a ver com eficiência. Por que esse fornecedor não... Aí ele começou, aí que eu falei, nossa, eu posso fazer do meu jeito, só que com um objetivo único. E foi todo ano, né? E as atividades de desenvolvimento de fornecedores eram assim também. Mais uma vez, respeito a pessoas. 100%. Se você pode fazer do seu jeito, desde que esteja alinhada ao plano estratégico, também é um respeito. É mais uma iniciativa de respeito ao profissional. Isso aí. Isso é mesmo. E é o esperado até, né? Então, se você for pensar, cada ano vinha o roxinho do Japão. Então, o roxinho da matriz, ele era desdobrado para Brasil, compras, o departamento aí de desenvolvimento do Kaizen. Uhum. Ou seja, do roxinho lá do Japão, qual é a minha contribuiçãozinha? A minha contribuiçãozinha eu vou diminuir 10, imagina, 5% PPM. Né? 10 é muita coisa. Na Toyota a gente consegue 3%, 2% de melhoria. Então, essa melhoria nesses 3 fornecedores vai estar me ajudando a matriz. Então, todo ano você tem desafios novos. Cenários internacionais diferentes. Sim. Então, não é sempre a mesma coisa. Né? Você é sempre desafiado a problemas diferentes. Sim. E aí, continuando na cadeia de fornecedor, os fornecedores eles foram aumentando. E quando eu saí da Toyota, em 2012, nós éramos mais ou menos 70 fornecedores que faziam as atividades de Shuken. E uma pessoa, a equipe. Bem enxuto mesmo o departamento. Bem enxuto. E aí o que aconteceu? Hoje é um departamento. Hoje não, já faz uns 10 anos que a Toyota criou um departamento de TPS que absorveu parte de compra, mas que também absorve para as outras plantas. Ou seja, para eles verem como realmente teve retorno para a cadeia, ele virou um departamento. Um departamento enorme. Porque gerou valor, né? Já era valor. Onde era, como você falou, era equipe. Era. Agora é um departamento. Se hoje virou um departamento, obviamente a geração de valor foi muito clara. Foi. Né? E como é que vocês mediram isso? Todos os indicadores, né? Ou seja, vamos falar, normalmente era ou PPM ou entrega. Né? Ou seja... Simples assim. Simples assim, porque ou venha lá do Japão, custo. Tá, qual custo? Vamos descobrir onde que eu tô problema com o custo. Eu tô com o fornecedor aqui, frete extra. Pronto. Achei.
PPM, né? A mesma coisa, né? Porque aí eu posso começar a ter problema em colocar mais peça naquele fornecedor. Ou seja, eu tenho mais produto, só que se ele não me garante qualidade, não vou pôr. E aí vinha a gente, olha, vamos lá, o meu gestor ou o pessoal de projeto falava, a gente quer colocar essa peça naquele fornecedor. Então vamos lá fazer as atividades de Shuken lá, para ele ter condição de capacidade. Às vezes ele não tinha, ele achava que ele não tinha capacidade, e aí a gente vai lá e fala, não, aqui, ó, vamos aqui tantas horas, a gente consegue. É importante empoderar as pessoas de coragem e autoconfiança. Total, né? E eles, novamente, quando a gente falava assim, olha, a gente tá vendo que você tem um potencial de capacidade, eles, nossa, agora, me mostra, eu preciso. Porque capacidade sem investimento. Sim. Olha que beleza. Quem não quer? Quem não quer? Quem não quer? Então, eles tinham bastante retorno, né? Nesse sentido de ganhar esse conhecimento também voltar para a organização deles, né? Para a própria... E no final da história, é dinheiro. Ou PPM, ou entrega. Sim. A gente teve também alguns de segurança e meio ambiente. Teve. Ainda continuam fazendo, tá? Mas aí é a mesma coisa, near miss, né? Quase acidente, ou acidente com afastamento, sem afastamento. E meio ambiente são as metas ambientais, da 14 mil. Sim. Não muda nada, né? Sim. Mas o forte era esses dois. Sim. A eficiência operacional, né, da cadeia de fornecedores hoje, atualmente da Toyota, né, é medido num geralzão ou é individual? Ela é dividida por fornecedor, individual. Esse fornecedor está entregando essa, isso. Ou não, a nossa cadeia como um todo? É individual. Sim. E te digo mais, eu sei da Toyota, se eu não me engano, eram 88 fornecedores. Entrou o Etios, fez a planta de motores, atualmente ela tem 100. Uau! Ou seja, a Toyota trabalha com um negócio chamado parceria. Não vou trocar de fornecedor porque ele não me entregou certo. Sim. Não, se ele não me entregou certo, por que ele não entregou certo? Vai lá, pega um monte de japonês e manda na casa dele para arrumar o problema dele. E a gente ficava lá, dias, até resolver o problema dele. E uma prática que eu vi depois, a Toyota é pioneira nisso, né, no Brasil. E depois a gente começou a ver muitas outras empresas falando, isso. Opa, eu vou desenvolver meus fornecedores que eu vou sair ganhando tanto quanto eles. Eu tenho um caso de aplicação fora da indústria, na verdade, fora da automobilística, que eu prestei o serviço de formação também da cadeia de fornecedor no mesmo formato da Brasa para esse fornecedor. E aí ele criou, porque ele também estava no topo da cadeia, ele criou toda a estrutura. Da mesma forma? Da mesma forma. Uhum. Eu fui lá acompanhar os EQFs deles para ver se os EQFs estavam fazendo correto. Aí eu dei meus toques, né? Porque Sim. o EQF vai sempre olhar para a qualidade. Uhum. Que a gente não está só olhando para a qualidade. Qualidade é uma parte só, sim, né? Sim. Então, justamente porque no mercado é sabido isso, que dá resultado. Sim. Tanto o Kaikaku, que é esse suporte de última hora, né, de emergência, uhum. quanto um Kaizen normal, que é para uma melhoria ou por um potencial futuro aumento de volume, alguma coisa que eu precise. Sim. E para essa empresa que você, né, fez esse trabalho de desenvolvimento da cadeia, essa empresa, ela estava no mesmo nível de excelência que a Toyota, no mesmo nível de eu falo, de DNA Lean que a Toyota? Igual, não. A pergunta é... Mas bem. Ótimo. A pergunta é só porque eu quero entender, assim, quanto tempo demorou? Né? Perfeito. Quanto tempo? Essa empresa decidiu, quero fazer esse projeto, desenvolver minha cadeia de fornecedores, que isso vai nos impactar, né, de uma forma muito positiva nos nossos indicadores. Mas quanto tempo demorou para ela falar assim, agora o projeto está performando? Perfeito. Entre a gente desenhar o esqueleto e ter 2 fornecedores já numa situação de controle, porque a gente fez piloto, não pegou a cadeia inteira. 3 anos. Não é muito. Voam. 3 anos uma empresa voa. 3 anos voa, né? Mas com o plano estratégico tá ótimo. Exato. Mas, de novo, 2 fornecedores, né? E aí, ao final disso aí, eles iam fazer
a abrangência, né, o Yokoten para os outros fornecedores. Normalmente, quando a gente faz uma implementação Lean do zero, né, demora 5, 6 anos para começar a girar. Mas daí a gente está falando já de cultura, né? Da empresa realmente ter absorvido tudo que ela podia da filosofia, dos conceitos, dos princípios, dos métodos, das ferramentas, ter exercitado o suficiente para dizer, agora isso faz parte da gente, né? É o mindset. Sim. Todo mundo pensando diferente. Sim. E como esse fornecedor, da mesma forma que lá na Toyota, tinha parceria, esses dois, né? Eles foram, abraçaram, eles falaram, que ótimo, eu vou ter consultoria de graça. Sim, óbvio. Eu vou gerar valor, vou aprender e isso vai ficar para mim. Vai ficar para mim. Por mais que eu não atenda mais esse cliente um dia, vai que um dia acontece alguma coisa, não atenda mais, esse conhecimento vai ficar. Essa parceria normalmente é feita com quais critérios? O que você me recomenda? Assim, o que é geração de valor numa parceria dessa para funcionar? Com cliente e fornecedor? É parceria... É comercial? É negociação comercial? A negociação comercial é uma parte, né? É óbvio, necessária, importante, estratégica, mas a parceria é o seguinte, é saber que eu tô aqui para te ajudar, nós estamos juntos. Então, quebrou sua máquina, eu posso ir lá te ajudar. Ao invés de você não me entregar a peça, nós vamos lá, aí vai lá os 50 japonesinhos, né? Vamos lá. Não consegue? Vamos arrumar um outro lugar, um terceiro lugar, um contingente. Então, isso já começa a quebrar aquela relação que até outras montadoras têm com os fornecedores. Porque isso já... Ele sabe que ele pode ligar e falar assim, olha... Quebrou minha máquina, eu preciso de ajuda. Ele sabe, entendeu? Ou seja, é um canal aberto com outro perfil de relacionamento. É outro perfil. É outro conceito de se relacionar com o seu fornecedor. Isso. E tanto é que se quebra e ele não faz nada ou esconde, quando descobre, vixe, aí dá problema. Sim, porque você perdeu a oportunidade de ter uma ajuda e ainda prejudicou o cliente. Prejudicou, exatamente. Perfeito. Esse é o problema. Sim. Então, a parceria, ela vem disso. A questão financeira, né, comercial, é uma parte. Aí nós estamos falando de fábrica. Se você pensar que a gente amplia isso para segurança, para meio ambiente, para cultura, que é ensinar o TPS, o fornecedor tem que ver valor. E como eu te falei, se nós estamos com 100 fornecedores há tanto tempo, quer dizer que não gira a cadeia. É sempre a mesma. É raríssimo sair um e entrar outro. Raríssimo. Eu não posso dizer porque faz 10 anos que eu já saí. Mas na época que eu estava lá... Ou seja, mais uma estratégia, não só de competitividade, mas principalmente de constância dos negócios. Perfeito. E de saber que você vai existir amanhã como empresa, né? Você tá perpetuando, né, a continuidade do teu próprio negócio. Você sabe que você vai existir daqui 10 anos se você tiver uma boa parceria e você colaborar para que o teu cliente te ajude numa situação como essa, né? Desse conceito, desse programa que vocês têm, né, de desenvolvimento de fornecedores. Mas eu tenho uma pergunta também, acho que isso é bem, bem importante, saindo um pouquinho da cadeia de fornecedores, que é algo que eu vejo muita dificuldade na indústria. Porque nós falamos bastante aqui de conhecimento, né, Fabiana? E falando de conhecimento dos operadores, né, da área operacional da indústria, nós temos aí uma dificuldade muito grande de desenvolver uma matriz de competências eficiente. Como que vocês faziam na Toyota para ter uma matriz de competências que fosse fixa, que fosse, não digo perpétua, mas que funcionasse a longo prazo? Bom, primeiro, todo ano a gente tem ali as nossas regras, né, as nossas metas, tudo definido e discutido ali para realmente acertar o caminho daquele ano. Além disso, a gente tem ali os ranseis no meio do caminho. Ou seja, a gente vai parar para ver se o caminho que a gente está tomando está certo ou não, se mudou alguma coisa lá fora ou não, que a gente precisa alterar aqui. Correção de rota, se necessário, não só no final do ano, para ver, putz, deu errado, né? Além disso, eu não sei hoje, a época que eu estava, o turnover não é alto, não era alto das pessoas. Isso também facilita muita coisa. A pessoa que está lá e que acostumou a trabalhar no sistema Toyota de produção, porque você está lá, você tem que trabalhar como Toyota.
Se você não trabalha como Toyota, você não vai ficar lá. Sim. Ou você sai ou você vai ser saído. Então, a grande maioria acaba ficando. E isso fortalece mais ainda. Mas, na minha modesta opinião, é o sensei. Os líderes, né? Os japoneses que foram treinados lá fora, vieram para cá, mesmo de fora que vieram para cá, eles cumprem a cultura na risca, todo dia, naturalmente. Então... Sem pensar. Sem pensar, exato. Então, acaba... É o meio. Você também já sabe que aquilo é assim. E aí, esse, para mim, na minha opinião, é o que sustenta realmente a cultura e o desenvolvimento das pessoas. Sim. Porque a primeira rateada do chefe, numa coisa básica, né? Por exemplo, de um indicador, não querer trabalhar voltado no indicador, você já sabe que o ser humano já vai achar o espaço. Lá, não. Você não consegue, porque eles estão ali sempre ou te orientando, que é o papel do sensei, do líder, é um sensei. Eu tive alguns excelentes senseis lá, tanto em TPS quanto em liderança Lean, né? Tudo dentro, você vê que é tudo lá dentro. É tudo amarrado. Tudo amarrado. E, por outro lado, essa possibilidade de anualmente você rever o que você está fazendo, né? Ou seja, a atividade que você está fazendo, ela está correta, ela não está correta, ela está entregando o que o departamento precisa, né? Às vezes tem também as trocas entre áreas, né? Os job rotations, tem muito job rotation na Toyota, né? Eu acho que você pode ir para lá, vem para cá. Tem job rotation até de gestores, de líderes. Isso também é muito importante, porque daí o amiguinho põe o sapato, né? Põe o pé dentro do sapato e começa a ver. E, putz, veja bem. Então, e são bastante iniciativas que a Toyota tem nesse sentido para manter e desenvolver, né? Os 4 anos que eu fiquei na Toyota, meu marido que falava, é uma mudança de chave, assim, eu subi na vida. Antes eu era qualidade, sabia muito, gosto muito de qualidade. Mas depois que eu tive a oportunidade de trabalhar na Toyota, entender o Lean na raiz... Abriu outro universo para você, no mindset. Muito. E assim, eu sou um pouco sistemática. Então, por exemplo, eu aplico o TPS. Só o TPS. E o Lean? Não. O Lean é o TPS com roupa de sábado à noite. Não é... Eu faço questão até de só falar com o pessoal da Toyota sobre Lean. Para quê? Para não perder a essência. Porque para perder a essência é assim. A empresa mais estudada no mundo é a Toyota. Tem livro de tudo. E livros são percepções. Eu estou falando aqui a minha percepção. Não estou falando que é a verdade. Ou seja, a própria Toyota, ela não escreve livros. Mas tem não escreve. Centenas de livros sobre a Toyota, né? Inclusive foi É uma escola que está dentro das universidades, né? A escola Perfeito. Toyota está dentro das universidades. Faz parte do programa de formação do MEC, do engenheiro. Sim. E não só de engenheiros, de administradores Perfeito. e de várias outras profissões. Né? Faz parte ali do programa, da ementa de uma formação universitária, está aí lá, Sistema Toyota de Produção. Né? Impressionante, né? Exatamente. É fascinante. Por eu ser professora universitária no curso de engenharia, eu justamente pego uma disciplina chamada pesquisa operacional, que faz otimização de recurso, e junto com o Lean. Então, é exatamente o que você falou. Puxa, a gente consegue ter uma visão de uma empresa que trouxe um conhecimento, né, para o mundo e uma ciência exata, que é PO, e juntar. Né? Sim. Então, esse conhecimento, né, que a gente consegue desenvolver e aprender e aplicar na própria do sistema Toyota de produção, eu faço muita questão de manter o raiz. Muita. Sim. Isso sou eu, né? Sim. Então, assim, a gente ouve, né? Eu quero pôr Kanban. Você tem 5S? Não. Mas Kanban é legal. Por exemplo, várias vezes, quando eu dava aula em MBA, em Lean Manufacturing, eu perguntava para os alunos no sábado, né? Era aula o dia inteiro sábado. Alguém aí tem, por acaso, um cartão Kanban? Sempre tinha um gerente, um supervisor, que tirava um cartão Kanban do bolso. Aí eu falo, o teu Kanban funciona, né?
é o almoxarife, que é o teu Kanban, né? Se você tá com o cartão aqui, alguém ficou sem peça lá. Ou seja... Olha que pegadinha, Fabiana, que pegadinha. É para mostrar que o Kanban não funciona. Sim. Porque o Lean fala, não, o Kanban é a solução. Kanban, a Toyota viu o Kanban como uma frustração. Porque ela foi incapaz de juntar os tempos de ciclo e teve que colocar o Kanban. E teve que colocar o cartãozinho. Para ela, é um pênalti. Sim. Porque é um custo. Sim. É a melhor forma de resolver? Mas ela não conseguiu nivelar tempos de ciclo. E aí o pessoal acha que... É uma forma de mascarar, né? É uma forma do Nagaré, de fluir, né? Se não ele não colocar o Kanban, vai dar curva de rio e aí não vai fluir. Sim. Então, só que o Lean fala assim, não, você pode ter Kanban. Você não tem trabalho padrão, você não tem 4S mais S, como é que você vai fazer Kanban? Vai fazer igual o tiozinho lá, com o cartão Kanban no bolso. Ou seja, é uma pessoa que tá lá na mão, pegando e levando, pegando e levando. E não funciona. Por isso que eu gosto do sistema Toyota de produção raiz. Que daí a gente entende que não adianta a gente ir para o estado da arte, que é um Kanban, que é um estado da arte, aquilo é um relógio, uma maravilha, sem antes ter feito o básico. E tem coisa pior, né? Eu sempre comento, por exemplo, quando eu vou visitar uma empresa que, né, nos chama, por exemplo, para... O Gemba Group tem 4 braços de negócio, né? Que é a consultoria, a escola de capacitação, uma plataforma de EAD e também a automação e robotização de processos, né? Virtualização de processos. E aconteceu recentemente algumas visitas, né, devido a um programa, que as empresas nos chamavam para falar sobre virtualização de processo, automação e virtualização de processos. Aí quando eu chego nesse tipo de empresa, e eu falo assim, vocês querem fazer automação, virtualização, queremos virtualizar nossos processos para ganhar mais eficiência. E aí, em 5 perguntas, eu falo assim, você está querendo automatizar a bagunça. Porque você... Aí, normalmente, a pessoa que está na minha frente fica assustada. Como assim automatizar a bagunça? Sim, você não tem um 5S, você não tem um gerenciamento diário, você não sabe quanto que você produz no dia. Exato. Você não tem controle de hora a hora do teu processo produtivo, né? Você não tem um 5S funcionando básico. Como que você quer trazer virtualização do processo? Então, assim, as empresas estão fascinadas pela inteligência artificial, pela digitalização, pela indústria 8.0, estão alucinadas, né? Por isso, os gestores, né, querem muito levar a tecnologia para dentro da empresa, mas a tecnologia para dentro de uma empresa bagunçada só vai ser um desperdício e desperdício de dinheiro e de tempo, o tempo não recupera mais, e de frustração, porque aquilo não vai performar. Daí a solução da tecnologia é que é ruim. Não. É que você colocou a tecnologia no momento errado. Organiza a casa, limpa a casa. Não tem como, sei lá, botar decoração numa casa se a casa está ainda em processo de reforma. Perfeito. E quem entende sobre a essência do Lean raiz sabe que o caminho não é esse. Não dá mesmo. Você falou uma coisa ótima. O que eu já ouvi na vida, o SAP não presta. Eu falei, não presta. É o cheat in, cheat out. O que eu já vi de programador de produção, né? Ele chega de manhã, senta no computador, abre o SAP, faz o download, joga para o Excel, a fábrica funcionando. Ele programa no Excel, a fábrica funcionando, dando baixa no estoque. E sobe o Excel depois programado. Super eficiente. A conta vai dar certinha, vai. E aí fala que o SAP é bom. O inventário fecha bem. Fecha. Porque quando tocou o sino não estava pronto o SAP, foi feito nas A culpa não é do SAP. Coitado do SAP. Do SAP, a ferramenta é boa, tá ali para ajudar. Excelente, mas tá ali para ajudar depois da ordem ser estabelecida. De um processo já, ainda mais o fluxo de informação. Sim. Que é bastante complexo. Eu estou atuando na área da saúde para fluxo de informação também, na parte prontuário e laudo. É o mesmo problema da indústria, igualzinho. O Lean Healthcare o Lean Healthcare. É um dos que a gente pode ver facilmente. Total. O impacto. E o legal é que eu estou fazendo na parte pública, na parte do SUS. Olha que legal. Justamente com o objetivo para retornar para a sociedade. Você vai voltar a falar um case sobre isso, hein? Tá muito legal, né? E a gente está conseguindo fazer
Você vê como é empático o negócio. Eu fui na Santa Casa, há uns 2, 3 anos atrás, e você sabe tanto quanto eu que pessoa de Lean, né, ela não consegue ficar quieta sem ver o desperdício, os processos. Sem se incomodar. Sem ficar... Da palpitação, né? E eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, Jesus, né? E passou tal, e aí eu falei, você quer saber? Eu vou tentar devolver isso, né? E aí a gente fez uma parceria lá com Atibaia, com a Prefeitura de Atibaia, para fazer esse trabalho, justamente para tornar a Santa Casa um processo rentável, porque ela está sob interdição, justamente por má gestão, e o paciente. E o Lean, o TPS, ele é empático. Se você não consegue se pôr no lugar da pessoa que está ali, você não vai ser um cara de Lean. Você não vai ser, desculpa. Porque você tem que colocar... O Gemba é isso. Se você não for lá no Gemba, imagina numa fundição. Delícia. Eu fui numa fundição grávida de 3 meses, em Minas. Para sentir a dor do operador. A dor, o calor, a movimentação. A condição. E aí você vai pedir produtividade. O cara não tem nem segurança. Então você começa... Você sai de casa de manhã e não sabe se vai voltar para a família. É isso aí. E se você não consegue ver isso como empático, como é que você vai querer? Não, põe o trabalho padrão aqui, faz assim. É papel. Não vai. Não é vida, né? Não. Aí é top-down. Ah, não, a partir de agora você faz assim. Pô, mas eu tô aqui suando, morrendo, tá caindo tudo na minha cabeça. Né? Nem sei se vou voltar direito para casa. Sim. Né? A segurança. Por que eu não tô vendo segurança? Não tô vendo eficiência do cara? Nada. Né? Então, volta ao respeito às pessoas, volta como que a Toyota trabalha isso lá dentro, né? Para o desenvolvimento das pessoas, de forma que ela consiga agregar no fluxo de valor. Sim. Sempre é isso, né? Você volta. Se ele não está agregando, o japonês vai... volta para sua mesa. E pensa por que você quer fazer isso, né? Eu nunca mais esqueci. Não agregou, não vai fazer. Não, até que ele falou, por que você quer fazer isso? Ele não estava entendendo. Sim. Né? E eu também menos ainda. Tinha, sei lá, 1 mês de empresa. Sim. E aí que eu falei, nossa, porque você vê a vida inteira, 15 anos, eu trabalhava sem a meta. Ou sem saber que eu estava contribuindo diretamente na meta. Acho melhor falar assim. Fazendo do seu jeito, com a sua liberdade de fazer, mas alinhada. Alinhada. Sim. E sabendo que quantos % você vai contribuir. Olha que legal. Sim. Coisa que é um roxinho, é um desdobramento bem feito, que você sabe. Acho que esse episódio, assim, tem muita coisa bacana pra gente resumir, mas isso que você trouxe pra mim, assim, fica aí como uma lição, sabe? Que os líderes permitam que as pessoas façam do jeito dela, mas ensine elas a estar alinhada à meta, alinhada ao propósito, alinhada ao roxinho, se caso exista, né? Perfeito. Nesse caso. Fabiana, ficaria aqui um dia inteiro conversando com você, porque o sistema Toyota de produção é um motivo pelo qual o Gemba Group existe, né? O Gemba Group foi fundado em 2008 e de lá para cá já foram mais de 500 projetos de consultoria, mais de 1 bilhão de savings para os nossos clientes. Legal. E tudo devido ao Lean, devido ao que a Toyota nos ensina. Então, nós temos muito a agradecer a esse legado, né, que essa empresa e seus gestores imprimem, né, em toda a sociedade, em todas as empresas e principalmente na vida dos profissionais que trabalham dentro desse conceito. Agradeço muitíssimo a tua participação. Quando quiser e puder, volta para um case de Lean Healthcare, que é a área que você está atuando, né, hoje, né, prestando serviços e colocando todo o seu conhecimento em função disso também, de outras frentes. Imagino que você acaba atendendo empresas de todos os setores, mas o case do Lean Healthcare para nós é super importante, que é uma área que também a gente trabalha e nos interessa muito. Nós gostamos de trazer o Lean Healthcare para o podcast, porque é focado nas pessoas. É isso, excelente. Tá? Ótimo, então está convidada para um case desse. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada a você pelo convite e estamos aí abertos a uma próxima visita. Ok. A vocês que acompanharam mais esse episódio do Vem Pro Gemba, eu vejo vocês na próxima semana.